Você está atrasado para uma reunião. Aí você pede pelo aplicativo um táxi, que é um veículo autônomo, ou seja, ele chega em sua casa sem motorista. O ambiente interno, em vez de bancos virados para frente, é uma pequena sala com uma tela por onde você entra na reunião por videoconferência. Quando chega ao escritório, encontra o seu sócio na porta, descendo do drone dele e o estagiário guardando o monociclo elétrico. Quão longe será que a gente está dessa cena? O programa de hoje vai saber como é que algumas empresas estão se movimentando para serem pioneiras no mercado dos veículos do futuro, que dizem devem injetar 7 trilhões de dólares só no mercado americano até 2050. E para entender para onde a gente está indo, a gente visitou uma das maiores montadoras do mundo. O nosso objetivo é que 25% a 30% da nossa frota sejam de carros elétricos até 2025. Essa empresa que começou a realizar voos de helicóptero a preços acessíveis em São Paulo. Essa gigante chinesa dos veículos elétricos que investiu 150 milhões de reais para montar uma fábrica no Brasil. Esse ano a gente deve terminar aí entre segunda, quem sabe até primeira maior vendedora de veículos elétricos aqui no Brasil. Direto da China, uma empresa que já está fazendo testes com drones que transportam pessoas. We raised around $52 million in the first 2 years. E na Suíça, a inovação em carros exóticos de uma empresa que está há quase 40 anos no mercado. The purpose is not really to bring the cars onto the road by themselves, but to integrate the technologies, the materials, the services. O Mundo S.A. começa agora. Dubai, nos Emirados Árabes, planeja ter drones tripulados voando por lá ainda esse ano. A Uber diz que em uma década deve lançar um serviço de carros voadores. Um estudo bastante contestado da empresa Rethinks diz que até 2030, 95% da frota mundial será de carros elétricos e autônomos que não precisam de motorista. Talvez o número seja mesmo um pouco exagerado, mas o fato é que as maiores montadoras do mundo e as startups mais tecnológicas já estão se movimentando para ganhar espaço nessa corrida. Com relação aos tipos de veículos que estão aparecendo e que são os promissores que a gente vê como os veículos do futuro, a gente vê do ponto de vista terrestre os veículos autônomos, e aí a gente não está falando simplesmente dos veículos individuais aos carros, mas também caminhões autônomos, nós estamos falando de ônibus autônomos. Mas também já vemos projetos pilotos acontecendo em outros países, como por exemplo em Emirados Árabes, onde no Dubai já existem testes de 2 tecnologias de veículos autônomos aéreos, os chamados drones que transportam pessoas. Uma cidade, para se preparar para esses novos veículos, ela precisa de uma mudança básica em termos de infraestrutura. Então, hoje existem estimativas de que a gente perde no mínimo 100 bilhões de reais por ano, só no tempo médio, que é calculado em torno de 1h30, é o tempo que as pessoas expendem hoje em termos de deslocamento de casa para o trabalho todos os dias. Então, essas pessoas elas passarão utilizando transportes autônomos no momento em que elas não têm mais a necessidade de se manter constantemente atenta a tudo que acontece à volta. Elas podem se tornar mais produtivas. E esse impacto é imediato. A indústria automobilística é responsável por 20% de toda a emissão de gás carbônico do mundo. Buscar formas menos poluentes, mais práticas e baratas de nos locomovermos, portanto, é fundamental. Com jovens empresas crescendo vertiginosamente ao entrar na corrida pelos mercados de automóveis autônomos e elétricos, como a Tesla, de Elon Musk, as montadoras tradicionais começam a lançar seus próprios modelos para não perder mercado. Em 10 anos foram vendidos cerca de 1 milhão de veículos elétricos. Essa é a mesma quantia que será vendida só em 2017. Apostando nesse crescimento, uma gigante do segmento desembarcou no Brasil com a missão de popularizar essa tendência por aqui. É o que mostra o Cadu Novaes. A BYD é uma montadora chinesa de veículos elétricos que chegou ao Brasil em 2015. Detentora do título de maior fabricante de baterias recarregáveis do mundo, a empresa investiu cerca de 150 milhões de reais para montar sua fábrica no Brasil. E segundo o Adalberto, são vários fatores que tornam o mercado brasileiro importantíssimo para a BYD. O Brasil tem todos os ingredientes para se consolidar como um grande líder da energia renovável no mundo. A gente tem uma grande disponibilidade solar, a gente já tem uma matriz energética limpa. Então a BYD veio para o Brasil por apostar que quando a economia voltar a crescer e a gente estiver se consolidando,
As novas tecnologias vão ser absorvidas, assim como foi na China, assim como foi na Índia. Por enquanto, a empresa só produz chassis de ônibus elétricos no Brasil. Os carros que eles vendem aqui hoje são importados e chegam ao país com preços que variam entre 200 e 270 mil reais, o que torna mais difícil a popularização desses veículos. Enquanto o mundo todo vem trabalhando para criar incentivos, reduzir impostos e criar infraestrutura para que os veículos elétricos ganhem escala, uma vez que eles reduzem a poluição, reduzem ruídos e melhoram o ambiente urbano, no Brasil o carro elétrico paga 3 vezes mais impostos do que um carro a combustão. Enquanto o governo não acordar para a realidade e a necessidade de criar incentivos, de reduzir, ou pelo menos criar uma situação de isonomia tributária, né? O elétrico não pode pagar 3 vezes mais, que pague pelo menos igual. O custo-benefício, portanto, ainda não compensa para o consumidor final e os veículos são vendidos apenas para empresas. Já os ônibus elétricos têm chamado a atenção de prefeituras dispostas a investir em veículos com fontes de energia menos nocivas ao meio ambiente. A cidade de Campinas foi a pioneira a colocar uma frota de ônibus elétrico. Agora, esse ano, entra em operação a maior frota de ônibus elétrico do Brasil na cidade de São Paulo. Já vai ser o primeiro projeto de ecossistema de geração de emissão zero. O transporte público, existe uma pressão muito grande de melhorar a qualidade, ao mesmo tempo que a gente não pode aumentar a tarifa. Então, o ônibus elétrico é uma solução para melhorar a qualidade do sistema sem aumentar a tarifa. Um veículo elétrico precisa ser recarregado em média a cada 300 quilômetros. Fornecimento de energia e a estrutura para que isso aconteça não são problemas, segundo a empresa. Existe essa lenda aqui no Brasil de que o Brasil não tem energia suficiente, não tem infraestrutura para recarga de veículos, mas isso não é verdade. Um veículo elétrico consome praticamente a mesma coisa do que um chuveiro elétrico. A gente já falou bastante sobre carro elétrico, então agora está na hora de dar uma voltinha. Bora? O transporte deixa de ser um produto para ser um serviço sob encomenda. Em vez de você ter um carro, por exemplo, você pede um pelo aplicativo e paga pelo que usar. Isso já acontece hoje em dia. A diferença é que em breve o carro vai ser autônomo ou você vai poder, por exemplo, ir voando num drone. É claro que essas mudanças começam a criar questões para a indústria, como a perda de centenas de milhares de empregos, de motoristas, por exemplo, e o lixo que os mais de 1 bilhão de carros movidos a combustão que já estão nas ruas vão gerar quando passarem a ser obsoletos. Você já tinha pensado nisso? São problemas reais que precisam começar a ser resolvidos agora. O Mundo S.A. de hoje fica por aqui. Mas se você ligou a TV agora e quer ver esse ou outros episódios inteiros, baixa o Globosat Play e assista onde e quando quiser. A gente volta na próxima semana com mais histórias de empresas e mercados que viraram tendência. Tchau! Os serviços que nós pretendemos fazer em parceria com outras marcas para te oferecer essa experiência premium, né, vai te permitir ter o que você quiser. Então, estou com fome, preciso dar comida para as crianças no meio do caminho, você já faz lá uma conexão com um prestador de serviço, o carro já passa, já pega a tua refeição e você já segue. Tem coisas maravilhosas que vêm por aí.